E dessa vez eu quero falar sobre ter esperança naquilo que a gente faz e ter esperança naquilo que a gente diz, ter esperança naquilo que a gente comunica, ter esperança que existe uma determinada vida que se prende à intenção semeadora e vivificadora na vida. Há uma intrinsidade de energia criativa que passa a habitar o íntimo daquilo que eu comunico, faço, realizo, se eu tiver uma intenção de semear. Semear é semenar a vida, engravidar a vida, fazê-la ficar prenha do conteúdo da minha comunicação, da minha manifestação criativa, criadora na vida. E eu preciso aprender isso, você, todos nós, a fazermos tudo com esperança criadora, com esperança de seminar. O nosso semear precisa ser um seminar, um enseminar, um emprenhar, um engravidar da realidade. Quanto mais você vive com essa intenção impregnadora, engravidadora, com essa vontade de que a sua vida seja uma semente, seja um produzir de vida, seja um jogar carregado de significado e de projeção de uma continuidade de existência, tanto mais quanto a ação da nossa vida traga a intenção de produzir vida, tanto mais isso acontecerá, milagrosamente acontecerá, desperta uma perspectiva de automaticidade, gera uma entranhável relação de energia criadora construtiva, produz uma relação de si mesma com aquilo que encontra, como diz Isaías, que a semente da palavra, uma vez semeada, não volta vazia, antes de realizar aquilo para o que ela foi designada e intentada. Então eu vou ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 26 em diante, o que diz aqui, o que Jesus diz. É Jesus falando. Não sou eu inventando nada, é Jesus falando. Disse ainda Jesus, o reino de Deus, essa realidade da manifestação sublime, soberana, livre, solta, da realização da vontade de Deus, que é algo que só se estabelece na comunidade humana se começar dentro do nosso coração, o reino de Deus. Como Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência, não é um prédio, não é uma construção, não é um sistema político, não é um regime, não é uma forma de governo, nem tampouco é a igreja, nem tampouco é o cristianismo. O reino de Deus não tem essas caras. O reino de Deus
vem para o coração, e os olhos não veem a manifestação do reino de Deus para o lado de fora. A gente discerne a presença do reino de Deus pelo seu fruto, pela sua expressão, pela sua realidade manifesta. Mas não é por causa do que se possa aferir e quantificar do lado de fora. O reino de Deus não é atualmente visível aos olhos até que Jesus volte. Ele se visibiliza para quem conhece os seus sinais e identifica os seus frutos presentes na gravidez da história humana. Não é todo mundo que consegue ver o reino de Deus. Como Jesus disse a Nicodemos, o indivíduo tem que ter nascido de novo para entrar e para ver o reino de Deus. Ele tem que ter a matrix do reino estabelecida nele, senão ele não enxerga nada, ele não penetra nada, ele não discerne nada, ele fica com ódio de mim quando eu enxergo e digo que uma determinada coisa que não é religiosa, que não tem nada a ver com o cristianismo, é um sinal do reino. Carrega uma manifestação do reino e ele me odeia por isso, porque para ele o reino de Deus tem que caber dentro do cristianismo, dentro da igreja, dentro da doutrina, dentro da congregação. Ele não conseguiu discernir nada até hoje de que o reino de Deus não vem com visível aparência, não é quantificável. Ele habita o interior, o coração. E só os que discernem são aqueles que genuinamente nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, adquiriram uma nova mente, a mente de Cristo, receberam a matrix do Evangelho para identificarem os sinais do reino na vida. Do contrário, ninguém enxerga, do contrário, ninguém vê. Como Jesus prossegue dizendo, o reino de Deus é assim como se, é nitidamente uma comparação, é assim como se um homem lançasse a semente à terra. É assim como se um homem lançasse a semente à terra. A semente, essa prenha de vida. De uma semente pode-se começar o reflorestamento da terra, com uma semente. E daquela semente podem surgir variações evolutivas, das quais vão aparecer muitas e, quem sabe, todas as outras variáveis possíveis na terra, de uma semente. Uma única semente carrega o mundo inteiro. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente. Que semente? A semente do reino de Deus. Qual é o conteúdo da semente do reino de Deus? É o Evangelho. O Evangelho é o conteúdo do reino de Deus na relação dos homens com os homens, na relação dos homens com Deus. O Evangelho é a carta do reino de Deus. É o testamento do reino de Deus, é o Evangelho. Ali eu aprendo o que acontece quando Deus é rei sobre a minha consciência, sobre a consciência humana, o que acontece. Como eu aprendo a orar, uma oração que não é por mim, nem para mim, nem só minha, é ao Pai que é nosso, de todos, que é soberano sobre todas as coisas, cujo reino eu quero que venha, e a manifestação dele só vem se eu for uma expressão dessa submissão da minha consciência ao Evangelho de Deus dado a cada um de nós em Cristo. Seja feita a tua vontade, é que haja obediência ao que tu revelaste, como palavra, como lei da vida. Que isso aconteça.
e que essa tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Há um evangelho eterno que o Apocalipse diz que anjos conhecem. E Pedro diz que anjos anelavam pregar essa boa nova que eu estou anunciando aqui. Seja feita essa vontade, assim na terra como no céu. Aí, no céu, você diz, mas no céu é lugar de perdão, é lugar de graça. Não há lugar no reino de Deus que não seja lugar de perdão e de graça. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo agora em dimensões que você não penetra. Você não sabe nem o que está acontecendo diante do seu rosto. Você vai entender o que além disso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, que o parâmetro, o paradigma, a matriz celestial seja aquilo que nos governe nas nossas relações humanas, sociais e no nosso modo de olhar, interpretar e ver a vida. Seja feita essa vontade, venha essa matrix e o pão nosso de cada dia, o pão de cada um de nós, pão para todo mundo, ninguém sem pão. Ninguém sem pão. Pão é o tipo da coisa que tem que ser para todos na quantidade em que todos precisam para comer, senão estraga. Dinheiro você acumula, agora pão tem que ser o que você come. Porque o que você não comer vira lixo. E o pão é nosso, deve ser para todos. Deve ser o reino de Deus em nós. O evangelho em nós é o sonho de ninguém com fome. Ninguém dormindo com fome. Quem não tem essa consciência não viu o reino, não entrou o reino. O pão é nosso, é para todo mundo comer. Em toda a face da terra. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, perdoa, assim como a gente perdoa os nossos devedores. A gente perdoa sempre, a gente nunca não perdoa. A gente tomou a decisão de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Levantar todo dia e perdoar o mundo, zerar a existência, partir limpo para a vida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, assim como, é comparativo, tem reciprocidade, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, ajuda a gente a manter a mente saudável, sadia, equilibrada. É algo que o homem decide, mas buscando socorro nos céus, se inspirando nas coisas lá do alto para não sucumbir às tentações passageiras e fugazes aqui de baixo, do imediato. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que é aquilo que eclode de dentro de nós e é aquilo que eclode também de fora de nós e que às vezes acontece como manifestação de principados e potestades tentando se oportunizar de uma dada circunstância contra a gente. Livra-nos do mal em nós, livra-me do mal em mim, livra-nos do mal no outro, na circunstância, na tribulação, e livra-nos do mal na dimensão invisível dos ataques que sofremos quando chega o dia mau, como Paulo disse escrevendo aos Efésios. O reino de Deus é, pelo menos isso, é o todo do Evangelho. É amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É não julgueis para que não sejais julgados. É não lanceis as vossas pérolas aos porcos. É construir a vida sobre a rocha
eterna e maravilhosa que é Jesus, e Jesus é o próprio Evangelho, e o Evangelho é o próprio Jesus, assim como ele é também o caminho, a verdade e a vida. Isso é o Evangelho e isto é o reino de Deus disponibilizado hoje já para cada um de nós. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente que vem carregada desse conteúdo, carregada de todos esses princípios, ela vem carregada com a riqueza desse DNA do Evangelho. O reino de Deus e a semente do reino, a semente é o sêmen do Evangelho com toda a riqueza, com todo o DNA, buscando encontrar o útero do coração para germinar. Então Jesus diz, o reino é como se um homem lançasse a semente que vem carregada disso e a lançasse na terra, que é o útero. A terra, civilização humana, terra, encontro humano, terra, coração de alguém, terra é o lugar onde a semente tem o seu encontro de vida, é a terra. A terra agora, aqui, hoje, já é o meu coração, é o teu, é a terra. O reino de Deus está sendo lançado, está sendo jogado, carregado desse DNA do Evangelho, jogado aqui e agora no coração de muita gente. Então o reino é assim, é como se um homem, e o homem aqui hoje, nesse caso, nessa circunstância, o homem sou eu, lançando a semente desse conteúdo do Evangelho. Depois de fazer isso, o homem se retirasse, e eu vou me retirar, vou me ausentar de tudo, e vou dormir. E se levantasse de noite, de dia, um dia depois do outro, até que de repente a semente vai germinando no coração de milhares de pessoas, como eu tenho visto acontecer no curso da pregação do Evangelho na minha vida há quase 50 anos. Eu tenho visto ela germinar abundantemente no coração de tantos, e eu só joguei, fui dormir, nunca mais fiquei sabendo, não acompanhei coisa nenhuma. Minha participação foi jogar e semear a semente com a qualidade certa e verdadeira do DNA do Evangelho, sem editar o DNA do Evangelho. Mas a minha participação foi jogar, e jogar com o conteúdo certo. Depois, eu não tenho mais nada a ver com o processo. A semente germina, a semente cresce, e eu não fico sabendo de nada, de coisa alguma, diz o texto, não sabendo o semeador como isso tinha acontecido. Por quê? Ele diz, porque a terra, no caso eu te disse, a terra civilização, a terra encontro humano, a terra existencial, o coração do indivíduo, o seu coração. Agora aqui, a terra por si mesma frutifica. Tem uma relação de mistério entre o DNA do Evangelho e o coração humano. Nem todo o coração humano frutifica, mas existe aquele coração que já está grávido, preparado para o sêmen do Evangelho, para o DNA de Cristo Jesus, da palavra da vida, preparado.
É por isso que o semeador lança, ele só tem que cuidar de lançar e lançar com precisão aquilo que seja e que carregue o DNA de Jesus. O resto, a gravidez da terra acontece sozinha. Sozinha, sem participação humana. O coração por si mesmo frutifica. O coração por si mesmo frutifica. Repita comigo aí, na sua casa, no seu hospital, no seu apartamento, no seu sítio, na sua fazenda, na comunidade na qual você vive, no seu barraco, no albergue, aonde quer que você me veja, na pousada onde você está. Repita comigo: o coração que encontra o genuíno evangelho frutifica de si mesmo. O coração que encontra o genuíno evangelho frutifica de si mesmo. É isso que eu vou vendo à medida em que eu vivo e passo pelo mundo afora, em todos os lugares. Eu encontro gente, não tem lugar onde eu vá que alguém não me diga que algum dia eu joguei uma semente que floresceu, que cresceu, que frutificou. E eu encontro e vejo que a pessoa carrega o DNA de Jesus, o DNA do Evangelho. O coração de si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. Tem tanta gente sozinha, sem ninguém, que começou a me ouvir há alguns anos atrás, e a palavra, o DNA do Evangelho caiu nelas. E elas ficaram grávidas de Cristo Jesus. E Jesus nasceu nelas. E Jesus cresceu nelas, no entendimento delas, sem que houvesse ajuda de homem nenhum. A consciência de Jesus foi sendo formada, plasmada, porque o coração, como um útero de si mesmo, frutifica, uma vez que ele tenha sido inseminado pela semente que carrega o DNA do Evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Aí aonde você nem esperava, nasce gente do reino de Deus. Nascem os filhos do reino e se desenvolvem e frutificam e se fortalecem e põem raízes em novos chãos e se firmam e não vacilam e perdem qualquer que seja o medo da sua própria sobrevivência, porque crescem e sabem que existe uma vida real no Evangelho, que ele não é só uma psicologia, que ele não é um estímulo de um técnico em programação de qualquer que seja a natureza de estímulo, não. Ele carrega o Cristo vivo, ele carrega Jesus em semente que vai crescendo em nós, como Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que ele tinha visto Jesus começar a nascer e a crescer neles, que eles não permitissem nenhum tipo de sofrimento de Jesus, nenhum atrofiamento do desenvolvimento de Jesus no ser deles. Ele estava falando de algo vivo. O Evangelho não são 4 livros, nenhuma doutrina. O Evangelho é Jesus. Os livros do Evangelho são narrativas sobre quem Jesus é. E eles concluem dizendo que Jesus ressuscitou e está vivo hoje.
E o Jesus ressuscitado veio e disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O século não acabou. Eu estou aqui como representante, semeador desse reino de Deus que está vivo, desse Cristo que é vivo, que não é uma ideia, é pessoa, é presença, ressuscitado de entre os mortos, que habita no coração de todo aquele que o invoca. Todo aquele que o invoca. Jesus, eu peço que essa palavra simples, singela, já dita por mim milhões de vezes, em tantas ocasiões, que ela venha carregada da gravidez de sempre, da gravidez do reino de Deus no coração da gente, de muita gente que tem entendido hoje pela primeira vez e feito a decisão de que está se oferecendo como terra fértil, cheia de humus, de humor, de umidade, de humildade, para ficar grávida do reino de Deus, do Evangelho de Deus, da presença de Jesus em nós. É o que eu te peço agora em teu nome. Amém.